vamos lá, né? A gente começa essa leitura vendo que as nossas escolhas, né? A gente saber identificar o que é bom e o que é ruim para nós, depende muito da gente se lembrar de praticar o nosso amor próprio, né? Esse amor próprio, esse cultivo de amor próprio, é o que nos confere energia. E aqui ela tá fazendo bruxaria, ó. Eu acabei de passar ali uma mensagem no meu grupo falando da importância de a gente trabalhar com as frequências. Trabalhar com frequência, trabalhar com magia, trabalhar com chá, trabalhar com pedra, trabalhar com autocuidado, trabalhar com terapia energética, terapia convencional, remédio, o que for, para preservar a sua autoestima, né, e seu amor próprio, vai ajudar muito a você sair de enroscos, problemas, tempestades, confusão, né? E essa aqui é a penúltima carta do baralho, tá? Quando ela sai da confusão, quando realmente acaba tudo. E aqui também pode estar falando que, como a leitura é atemporal, que essas escolhas que você fez baseada no seu amor próprio pode também te levou a sair, né, dessas confusões. E te levou também, ou vai te levar a ser mais sincera com a sua luz. Vai ser com essa sinceridade que a gente acaba adquirindo, né, essa força de expressão, porque a gente tá nutrido, né, e porque a gente saiu das tempestades, então a gente começa a ser sincero com a gente. Isso vai mostrar, né, isso vai nos revelar essa luz que a gente tem e também vai trazer mais justiça pra gente. Vai também mostrar as coisas que a gente é capaz, vai mostrar a nossa sombra também, vai mostrar também o outro lado, né? Vai fazer a gente investigar, né? O que a gente traz dentro da gente. Então, pode estar acontecendo um movimento aí, né? Diante de uma escolha que tenha te levado para esse caminho de revelar mais esses aspectos sobre justiça na sua vida. E esses aspectos sobre justiça na nossa vida tem muita relação também com quem a gente é, o que tem dentro da gente, né? E essa investigação interna é muito importante para que a gente também perdoe, né? Chegue no ponto de perdoar, de entender, de desapegar das situações tóxicas, né? E esse perdão dessas situações tóxicas leva a gente a recuperar essa autoridade. Essa autonomia com o nosso destino, que é, de fato, a nossa única defesa. A nossa única defesa. Esse perdão, que é o desapego, o que essa linha tá falando, né? Que o perdão aqui, o desapego, baseado nessa escolha, baseado no amor próprio, baseado nesse revelar da justiça na nossa vida, ela leva a gente a recuperar esse desapego, é o que traz de volta a nossa autonomia. Esse desapego é o que traz de volta a nossa autoridade na nossa própria vida.
E ela é a nossa defesa contra a nossa nostalgia, contra a nossa procrastinação, contra... O perdão é o que nos livra disso aqui, ó. De ficar pensando, será que aquilo foi justo? Será que eu deveria ter feito diferente? Será que tem outro jeito de fazer? Ou mesmo, nossa, como eu sofri aquele tempo. Meu Deus, como que eu passei por isso? Aquilo era injusto. Então, o perdão é o que vai afastar a gente das situações da negatividade, não é mesmo? E que vai devolver pra gente essa fagulha de esperança, de positividade, de defesa contra essas suposições, né? Suposições sobre o que poderia ter sido, que isso também é uma forma da gente escapar, né? E escapar dessa cura, né? É hora de aceitar que o passado acabou. Que bom, tem coisa nova pra fazer. É hora, essa fileira tá falando isso pra gente, é hora da gente perceber então que, né, esse passado acabou. A gente precisa quebrar de vez esses comportamentos que a gente herdou, abrir mão dessa sorte, né, deixar essa sorte queimar, entender que não tem nada de errado com a gente, entender que tudo que aconteceu com a gente também contribui para que a gente tenha essa autoridade, essa habilidade de ter saído dos problemas, né? Muito importante reconhecer que aquilo que falavam pra gente que a gente era errado e que a gente não aceitou, né? Que a gente reafirmou, não, eu sou essa pessoa, é isso, não tem nada de errado comigo, eu tenho muito valor por ser assim. Isso também contribuiu muito para que a nossa autoridade retornasse e que a gente pudesse sair dessas confusões. Sem esse reconhecimento de que não havia nada de errado com a gente, talvez a gente não pudesse recuperar a autoridade. Esse reconhecimento de que não tem nada errado com a gente é a própria recuperação da autoridade, que tira a gente da confusão e que nos devolve o equilíbrio emocional, que nos devolve a nossa majestade, né? Que nos devolve o que a gente merece, né? E nos devolve o que a gente merece a partir de um entendimento. Quem devolve? A gente se devolve, né? Essa carta fala, ter essa coroa que você merece. Então, a partir do momento que a gente interpreta que a gente não tem nada de errado, a gente acessa na hora com isso, a nossa realeza, a nossa divindade interior, porque a gente fala, não tem nada errado comigo, não. Eu sou muito pelo contrário. Eu sou uma perfeita, eu sou maravilhosa. E isso devolve o controle da vida pra gente. Porque quem é que pode falar o contrário pra gente? Se tem alguém falando o contrário, essa pessoa tá sendo tóxica. E confia. Se tem alguém falando o contrário, essa pessoa tá tentando tirar alguma coisa de você. Então, confia que tudo que você tem feito, né, tudo que você tem praticado, tudo que você tem se empenhado, né, tudo que você tem feito com afinco, tudo que você tem se dedicado, e que tudo isso que está acontecendo é resultado dessa dedicação, é resultado do seu tempo e sua prática em se defender, em sustentar sua luz. E que tudo isso, na verdade, é um grande banquete, é uma grande colheita sua. Então, olha como a gente muda a nossa perspectiva. Às vezes de uma escolha que a gente teve que fazer, que tirou a gente de uma confusão e tal, mas que não era o que a gente queria, porque vai mudar a nossa vida do passado pro futuro. E muitas vezes a gente pode se pegar questionando a justiça dos acontecimentos, né? Essas cartas estão uma embaixo da outra.
Mas é hora da gente lembrar que isso é uma colheita nossa e que a gente tem que agora se degustar com o resultado do que aconteceu. E que se foi uma escolha pautada em amor próprio, foi o melhor que poderia ter acontecido. Você devia estar feliz de você estar onde você está agora. Por mais desafiador que seja este momento. Porque, por mais desafiador que seja esse momento, que é a carta número 5, que você pode ver como escassez, também é uma carta que fala de escassez. Mas também é uma carta que fala, quando a gente está na escassez, né, que é o paradoxo do desejo, quando você está desejando muitas coisas, pode representar que você está muito carente. Mas também representa os seus sonhos. Também representa o que você quer fazer. E por isso que eu gosto dos oráculos, eles trazem dois lados da mesma moeda das coisas, porque elas são assim na prática. E por isso que tudo depende da perspectiva que a gente dá para as coisas, né? E é por isso que a gente tem sempre que escolher o açúcar, escolher a parte amorosa da vida, escolher olhar a parte boa, né? Porque escolher olhar a parte boa vai nos conectar com os nossos sonhos, né? E não com o que falta, não com a escassez. E fazer isso é um ato de protesto, é um posicionamento, ai, que coisa mais linda, é um posicionamento contra, é um protesto contra as nossas crenças ancestrais. Podia acabar o vídeo aí, porque a gente matou a charada, né? Talvez tenha muita crença ancestral, né, de que talvez seja errado, né, ou a gente possa se sentir errado em priorizar a própria vida, em pensar em criar a própria vida, ou ser a sua própria prioridade. Pode ter uma interpretação de que sonhar, acreditar nos sonhos é uma traição contra esses antepassados que talvez não puderam fazer isso, se priorizar, que achavam que isso era errado. Essa é a carta do diabo, né? Então pode ser que eles não tenham confiado nesse desejo do ego de criar conforto com a própria vida, né? De que acreditar nos sonhos e ser sua própria prioridade, que é algo de que eles poderiam se sentir mais confortáveis ou que eles estão mais confortáveis. Talvez a gente ainda tenha uma dificuldade de escolher olhar de uma forma positiva para nossa vida, porque a gente ainda tem dúvida ou dificuldade de aceitar ser essa prioridade, que isso, escolher ser a nossa prioridade, vai levar a gente para um lugar mais confortável. Foi uma escolha que vai levar a gente para ter mais amor, né? E aí, quando a gente fala de crenças ancestrais, eu trabalhei muitas aqui com a minha cliente sobre sacrifício, né? E ora bolas, como não, né? Como não aparecer isso, que é o que tá falando. Então, as pessoas que não se sacrificaram por casamento, por profissão, por amor, principalmente por relacionamento, eu diria, ou por escolhas que tiveram que fazer, né, que para se sentirem melhor no trabalho, na família, mudança de cidade, né, mudança de estilo de vida, tantas coisas que a gente busca, em que a gente talvez tenha um dia optado para fugir de nós mesmos, né, e que hoje a gente percebe que não é a escolha mais amorosa.
E aí a gente vai e se vê diante da necessidade de fazer essa escolha, ou a gente já fez essa escolha e a gente precisa compreender todo esse processo agora, né? E entender que é preciso perdoar, é preciso aceitar a cura e se concentrar nos seus sonhos, porque eles vão te levar para um lugar mais amoroso. E aí, esse lugar mais amoroso é o lugar em que você é o líder da sua vida, em que você volta a ser a sua motivação central, em que você volta a ser seu sol. Pode ser que você tenha passado por uma fase ou esteja encerrando uma fase agora em que outras pessoas eram a prioridade, em que outras coisas estavam no centro da tua vida. E é por isso que fica tóxico, porque a gente coloca outra coisa no centro da nossa vida e não pode ser. Não pode ser. A gente sempre tem que ser a nossa prioridade. Essa é o que vai levar a gente a ter um ambiente amoroso. E isso a gente aprende com o tempo, né? Ser o nosso sol, né? Ser o astro central da nossa vida, a nossa paixão, o nosso ídolo. A gente é fã de quem? Da gente mesmo. Isso é algo que a gente traz de conhecimento de outras vidas, né? Isso pode curar a nossa criança interior, né? Isso é um amadurecimento, isso é uma forma nova de começar a manifestar coisas na nossa vida. Essa é uma forma nova da gente começar a assumir o nosso lugar. Essa é uma nova forma da gente atrair o nosso potencial, né? Essa é uma forma da gente começar a se alinhar com a posição, né, que a gente veio ocupar. E a gente tem que fazer isso por nós mesmos. Porque o nosso lugar é no verão, o nosso lugar é num lugar bacana, o nosso lugar é fazendo. O nosso lugar é ter que fazer isso por nós mesmos, né? Ter que se salvar. É esse o lugar que a gente está agora. A gente precisa se colocar como prioridade, porque só assim que a gente vai começar a se salvar de um julgamento, de uma condenação, eu diria. De uma condenação. Olha que interessante essa virada, né? De uma condenação, se a gente não faz isso, a gente acha que a gente está num lugar que é amoroso e que não é. E por que não é amoroso? Porque não permite que você seja sua prioridade. Então, qualquer lugar, relação, né, qualquer lugar que a gente vê em que a gente não possa ser a nossa prioridade, desconfie. É isso que a leitura tá falando, né? Porque se a gente não pode ser a nossa prioridade, a gente vai começar a se envolver com questões escapistas, que vai levar a gente a escapar da nossa própria vida, desligar do nosso propósito, sair fora do nosso eu, perder tempo na nossa vida. A gente não tá aqui para isso. A gente precisa escolher, sim, de novo, pelo melhor. E o que é o melhor? É o nosso amor próprio. É ter tempo para cuidar da gente. É isso que vai tirar a gente de tudo que é injusto. E essa condenação, né, esse julgamento que a gente vai ficar submetido caso a gente se traia nesse nível, né, caso a gente queira colocar outras pessoas como prioridade, isso vai aprisionar a gente, né? Você vai ficar preso no emaranhado mental. Por quê? Porque a nossa natureza não permite, mas isso é contra-intuitivo. O que o tarot está organizando aqui pra gente são leis, são sabedorias universais, o que eu tô passando aqui. É como se ele dissesse assim, se você não se coloca como prioridade, você vai cair numa autocondenação que vai te prender em uma autossabotagem. Essa carta, o 8 de espadas, você nunca é o 8 de ar, é o 8 de espadas, você nunca precisou de asas para voar, mas isso aqui é o ciclo de autossabotagem mental, né?
Então, ao mesmo tempo, se você se coloca como prioridade, automaticamente você alivia o julgamento de si mesmo, né? Porque você se ama, você tá se nutrindo, você não tá faltando consigo mesmo. E é essa falta com a gente mesmo que faz os nossos pensamentos ficarem obsessivos e negativos. Entendeu? Porque ele é só um resultado da falta de cuidado sistemático que a gente vai fazendo. Então a gente vai se afastando da gente, a gente vai colocando outras prioridades e isso vai adoecendo a nossa cabeça com um monte de outras prioridades que não é a gente. Então a gente fica preso no autossabotagem e a gente sabe. E aí o pensamento começa a ruminar. Será que eu não devia estar fazendo outra coisa? Será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? E geralmente, se a situação é tóxica, então existem outros milhares de pensamentos que ficam vindo na nossa cabeça devido à circunstância tóxica que a gente está vivendo. Então é hora, ó, de quebrar essa vitrola, quebrar esse vício de pensamento, de sempre a gente ficar vendo a gente pelo prisma dos outros ou por uma frequência, né? Eu acabei de dar aqui a opção e eu trouxe desde o início que o tarô ele é por contraste. Porque é essa escolha, você só tem uma escolha, ou sim ou não, ou negativo ou positivo. E você pode reescrever a sua história. Qual história você quer contar? A que você priorizou alguém e que isso te levou a uma doença, uma alienação de si mesma? Ou a história que você quer contar que mesmo sofrendo você conseguiu escolher por si mesma e vive de uma forma doce hoje, de uma forma mais leve hoje? É essa a questão. Isso vai exigir, né, que a gente se encontre com a gente mesmo. Essa também é uma das últimas cartas, são 45 cartas. Essa é uma das últimas atitudes, uma das atitudes mais difíceis, mais elevadas que a gente pode fazer para mudar a nossa frequência, né? Para sair da autossabotagem, para sair dessa frequência, a gente precisa ficar sozinho. A gente precisa ficar sozinho. Porque ficando sozinho, a gente começa a escutar melhor a gente mesmo e a se sintonizar com o que a gente gosta, com outras pessoas, com a frequência que tem mais a ver com a gente, né? A gente vai encontrar outras pessoas nesse tempo em que a gente tá. Esse encontro para casa, não é que você vai ficar em casa sozinho, mas é um encontro com você, com o seu corpo, né? De estar com você mesmo, de ter a tranquilidade de conseguir ouvir um passarinho. E essa mesma tranquilidade é o que vai fazer a gente conseguir ouvir, né, a nave quando ela passar com as pessoas certas, né? A oportunidade de conhecer as pessoas certas, você vai estar mais atento. E isso vai te ajudar a acabar com o seu medo de ver as coisas de uma outra forma, né? Ou de quebrar as expectativas das pessoas, ou de se ver de outra forma, na verdade, né? Isso vai te levar a se ver de outra forma, com certeza. É enfrentar esse medo de se ver de outra forma também, porque essa mudança de frequência, né? Por exemplo, a gente separa de alguém e deixa de ser a mulher de fulano de tal. Essa mudança de frequência exige que a gente tenha que se ver de outra forma e tenha que entender que a gente tá numa mudança de ciclo, né? Entender que vai ter várias fases da vida, realmente, que a vida não é só aquilo que a gente achou que ia ser pra sempre, né? E que talvez esse seja um momento, né, de entrar mais em contato com você mesmo, se nutrindo, né? Essa mudança de frequência vai exigir que você se energize, que você crie a partir do contato com você mesmo uma segurança, uma zona de conforto para você mesmo, né? Esse muro representa a zona de conforto, ó.
tudo aqui confortável, tal, para você ter uma desconexão, um relaxamento com você mesmo, então um conforto, né? Buscar um conforto para encerrar esses ciclos, para renascer, né? Para se preparar para escrever uma nova história. Olha como que é lindo. Porque o mundo tá esperando por você. Então tem coisas para você fazer, tem pessoas para encontrar, né? Tem esse momento em que a gente tá com a gente mesmo, também é esse momento de renascimento, né? Cada dia que a gente passa conosco mesmo é um dia de renascimento que vai nos preparar para voltar para esse mundo, né? E porque a gente se torna vulnerável quando volta para o mundo, a gente vai ter que enfrentar o medo de recomeçar, de refazer as coisas, refazer a amizade. Talvez se você tá se mudando para um novo lugar, né? Iniciar uma nova vida, iniciar um novo relacionamento, se abrir para a vida, né? E para as coisas imprevistas. Imprevistas também. Tá vulnerável a essa imprevisibilidade que é a vida e o próprio caminho e o próprio destino. Mas mesmo sendo imprevisível, você pode ter a chance de olhar para o lado de que você já tem as respostas, né? E uma das respostas que você precisa ter, as 3 respostas que você precisa ter, são de que você é um farol, né? Que você é sempre boa o bastante para fazer essas transições, você é sempre boa o bastante para continuar escolhendo, sabendo escolher, sabendo reiniciar, sabendo perdoar. Você é sempre boa o bastante para fazer a mudança que você precisa fazer, para cortar aquilo que você precisa cortar. Você é sempre boa o bastante para fazer sua bruxaria, para cuidar de você mesmo. Você sabe como se cuidar, você sabe como criar sua zona de conforto, como se defender, como se afastar de situações tóxicas, né? E tendo essas respostas, o que você precisa fazer agora é voltar para você mesmo, né? Voltar para você mesmo o tempo todo. Voltar para você mesmo o tempo todo é o que vai fazer você sair das confusões, é o que vai fazer você renascer, tá certo? Essa leitura é muito linda, eu adorei. Vou deixar mais os grupos aí pra gente ter mais inspiração de respostas. Vocês podem se identificar com algum específico e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, comentem, deixa aqui se isso ressoa com vocês. Até mais.